Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Ontem me desculpem por não ter feito o vídeo, mais uma vez tive médico para ir, aí cheguei aqui já tarde, como todo mundo sabe, que eu de meio-dia à meia-noite fico vendendo açaí com minha esposa, então o médico estava marcado para 9 e pouco. Quando cheguei aqui já era mais de meio-dia, até eu tomar banho, almoçar. E ter que começar a vender açaí não deu tempo de fazer os vídeos. Então, e depois começa a vender, não tem como parar mesmo. Aí tive que resolver outros problemas também, então não tive como fazer. Então hoje venho falar aqui, primeiro falar que o jogo de amanhã, eu acho que é às 20h30 contra o Curitiba, lá no campo do Curitiba, quem vai apitar é o Rafael Kraia, né? E nós não vamos ter o Lúcio Acosta. Eu acho que tem alguns jogadores que estão com 2 amarelos, deveria ter forçado o terceiro amarelo para ficar livre, poder pegar o Flamengo depois. Sei lá, de repente corre o risco de os melhores levar o terceiro amarelo e não poder enfrentar o Flamengo, como por exemplo, acho que é o Canóbio, o Martinelli, acho que o Fábio também está com 2 amarelos, tem vários jogadores. Poderia ter forçado, que não é que o jogo contra o Curitiba é fácil, mas era melhor enfrentar o Curitiba sem esses titulares e testar os que chegaram. Também tem o Freitas, né, que está com 2 amarelos. Testar esses outros jogadores que chegaram no lugar desses que já estão com 2 amarelos, do que correr o risco de perder algum desses jogadores e eles não poderem jogar contra o Flamengo. Eu pensei de eles levarem o cartão, mas infelizmente só o Lúcio Acosta levou. E por um lance inusitado, que não foi culpa do Lúcio Acosta, o Alan bateu nele o tempo todo, o juiz não deu vermelho, deu só amarelo. Foi preciso o VAR chamá-lo para ver, e mesmo assim ele só expulsou por causa do gesto obsceno que o Alan fez, não pelas porradas que o Alan deu no Lúcio Acosta. Que por sinal, um jogador que faz o negócio dele, eu nunca vi ninguém. Eu estou com 64 anos, esse ano faço 65, não me lembro de ter visto ninguém ser expulso por causa do lance inusitado como um obsceno. Isso aí o cara tinha que ser expulso do futebol. Ele sabe que agora tem câmera em tudo quanto é lugar, que isso passa na televisão. É um horário que tem criança vendo o jogo, ele faz um negócio desse, cara. Sinceramente, esse cara tinha que ser excluído do futebol. Tinha mesmo. E quase que ele não é nem expulso, né? Que o árbitro estava na frente dele, falando com ele na hora, não viu ele fazer esse gesto. E não viu as porradas que ele deu no Lúcio Acosta antes. E o Lúcio Acosta ainda levou amarelo também. Aliás, esse árbitro apitou muito mal o jogo. Muito mal. Tem vários lances de falta, várias jogadas que ele não deu, muito fraco. Deixou várias faltas passarem batido. Faltas que deveriam ser marcadas. Esse árbitro teria que ser excluído durante um bom tempo do futebol também. Mas como a CBF não faz isso, né? Os maus passam a ser melhor do que os ruins, do que os bons, né? Então, vamos ver o que vai acontecer. Agora o Fluminense jogou muito bem contra o Corinthians. Tá certo que o Corinthians está desfalcado de alguns jogadores, mas o goleiro, por exemplo, fez algumas defesas, o jogo poderia ter sido por placar maior. Mesmo com 11 contra 11, o Fluminense começou mal, meio adormecido. O Corinthians teve lance de perigo. Se não fosse o Fábio, poderia ter feito 1-0. Mas depois que o Fluminense começou a jogar, acabou o Corinthians, morreu. Aí só deu o Fluminense, fez 1-0, depois teve o lance também da expulsão. Eu acho que o Fluminense no final começou a tocar mais a bola, se preservar. Ele devia ter jogado sério, meteu uma goleada no Corinthians, porque isso aí é um sinal de respeito ao adversário, é jogar sério e fazer gol. Poderia ter saído ontem não, ontem eu não falei, poderia ter saído
na quarta-feira com os 6-0 no mínimo contra o Corinthians. Repetir aquele placar que fez contra o São Paulo. Se jogasse sério, teria feito, com certeza. Esse menino que veio, o Castilho, é um bom centroavante, né? Mal entrou em campo, um lance simples, tocou a bola pro Martinelli tocou para ele, em 2 toques ele tocou pro gol e tirando o goleiro de qualquer tipo de chance de defender a bola. É muito bom jogador. Com o tempo ele vai se adaptando melhor ao time, vai ficar melhor. Eu só achei estranho uma coisa, eu não vi ele e o Cano se abraçarem. Todo mundo abraçou ele, menos o Cano. Eu não sei se foi coincidência, mas se vocês olharem, parece que os dois não se abraçaram. Espero que tenha sido só a cisma minha, mas que não tenha sido nada demais. Vamos aguardar, que o Cano é uma pessoa super legal e ele parece ser também. Deve ter sido mais uma coincidência, mas vamos ver, aguardar para ver. Agora o jogo contra o Curitiba é lá. O Curitiba parece que tem um dos piores times como mandante, né? O Fluminense, como perdeu só o Lúcio Costa, eu estava vendo hoje o Serna ainda agora falar que poderia colocar o Savarino no lugar do Lúcio Costa, manter o Serna até como premiação pelo jogo que ele fez na direita, o Canóbio na esquerda e botar ou o John Kennedy ou o Castilho de centroavante. Poderia fazer isso, uma das opções. Poderia também colocar o Alisson no lugar do Lúcio Costa, deixar o Savarino na direita ou na esquerda, botar o Canóbio e colocar ou o John Kennedy ou o Castilho para jogar. Poderia fazer isso. Eu acho que pode fazer isso, né? E podia preservar alguns jogadores do meio de campo. Poderia preservar também o Martinelli, colocaria o Hércules, colocaria não, o Otávio não, colocaria o Hércules, o Alisson também e o Savarino no lugar do Lúcio Costa, e o Serna na direita com o Kennedy ou o Castilho e o Canóbio na esquerda. Pode fazer isso também. Poderia preservar alguns jogadores para evitar de levar o terceiro cartão amarelo e ficar fora do jogo contra o Flamengo. Mas o importante é que o Fluminense está jogando muito bem. E se o Fluminense não amarelar em alguns jogos, o Fluminense tem muita condição de ganhar pelo menos um título importante esse ano. Rezar para ninguém se machucar, para não perder ninguém no meio do ano. E pelo jeito o Nino vai para o Palmeiras também. Então poderia tentar trazer um outro grande zagueiro. Tem um que foi do Santos, que está lá fora também, já foi falado no Fluminense algumas vezes. Poderia tentar trazê-lo. Ou outro grande zagueiro para ficar ali também, para reforçar. E um outro meio campo, um outro meia, né? No caso que o Ganso, infelizmente, tem entrado já sem um preparo físico legal. Pode ser porque ele quase não está jogando, aí entra descansado. Também ele pode ser uma opção, né? No lugar do Lúcio Costa, jogar com ele no lugar do Lúcio Costa e manter o resto do time. Pode ser isso também. Mas aí teria que trazer outros jogadores para repor a não vinda do Nino. Agora o Fluminense tem que ver isso logo com antecedência. E se a gente perder o Nino, não é para criticar a administração do Fluminense. O jogador está preferindo ir para quem está pagando mais. E o clube que ele defende, que ele está defendendo, quer vender para quem der mais dinheiro também. Agora o Nino poderia se impor, falar que não ia para vir para o Fluminense. O Fluminense faria um esforço e pagaria o Nino, que eu acho que seria um grande reforço para o Fluminense. Um grande reforço mesmo.
E agora vamos aguardar para ver o que acontece, mas eu acho que dificilmente ele vem. O Fluminense errou sim, quando vendeu, vendeu muito barato. Ah, tinha feito promessa, tudo bem, mas ninguém mais faz promessa para jogador. Os clubes vendem para quem oferece mais. E agora, na hora de voltar, o jogador cumpre o que prometeu, vem para o Fluminense, tá aí o Ares, não veio. O Nino, pelo que estou falando, já está praticamente certo com o Palmeiras. Cadê a promessa dos jogadores? Tem que acabar com esse negócio de ser bonzinho. É só unilateral, só um lado que é bom, o outro lado, na hora de repor o que um lado fez, não repõe, não cumpre a palavra. Então eu acho que tem que acabar com isso. Eu acho legal ser bom com os jogadores, manter um ambiente de amizade, mas na hora de vender não pode ter isso. Tem que ser para quem oferece mais. E se não oferecer o que vale, não vende. Eu acho que futebol é profissional, não é amador. Então não pode doar jogador. A gente doa, depois os outros times pegam, ficam reforçados e a gente fica com o time fraco. Porque vendeu barato, não tem nem como pagar nenhum jogador. Agora está na hora dessa SAF, que são torcedores tricolores, né, empresários tricolores, que querem, não querem sujar seus nomes, querem manter um nome limpo durante a administração da SAF, se for aprovado. Então esses torcedores, esses donos da SAF, têm muito dinheiro, eles podem chegar lá e cobrir a proposta que o Palmeiras fez. Pelo que eu sei, a BTG tem muito mais dinheiro do que o BMG. Então, vai lá, paga mais do que o Palmeiras está oferecendo e já abate do valor que ia dar para o Fluminense. Dá para trazer o Nino e trazer mais o Luiz Henrique, de repente. Dá para trazer os dois, com o dinheiro da SAF. Só esses dois aí já seria bom. Pelo menos o Nino daria para trazer. Aí já bateria do dinheiro depois que sairia da SAF, no caso. Abateria esse valor. Por exemplo, vai trazer por 200 mil, ia dar 1 milhão, 500 milhões. Abate desses 200, que vai dar o cento e pouco. Se ia dar 200, se ia dar 500, dá 300, dá 300 e pouco, e traz o Nino, que seria um grande reforço para o Fluminense. Que apesar de tudo, ele gosta muito do Fluminense. Só que eu estou ficando muito magoado, que pelo jeito ele vai sair. Mas vamos ver. Vamos aguardar para ver. E eu vou ver o jogo de amanhã, né? Que já é amanhã, sábado. Tomara que o Fluminense faça um bom jogo, ganhe o jogo, que já está como segundo colocado. Ontem o Flamengo perdeu feio para o Bragantino, 3-0. Poderia ter sido até mais. Aí ninguém fala. Se fosse o Fluminense, já estaria todo mundo criticando. Na hora de elogiar, elogia. Na hora de criticar, ninguém critica. Aí agora o Fluminense está aí arrebentando. E o pessoal, na hora de falar do Fluminense, é mais ou menos equilibrado com o time do Corinthians, que nem o Rizek falou. As forças são equilibradas, mas o Fluminense... Equilibrada não, o Fluminense tem muito mais time que o Corinthians. Basta ver a campanha dos dois, cara. É impressionante como a imprensa é toda paulista. O Rizek, por exemplo, é flamenguista, né? A imprensa só sabe elogiar o Flamengo e os times de São Paulo. É impressionante. Mas vamos aguardar para ver. Espero que o Fluminense continue jogando o que está jogando. E além de tudo, o Fluminense tem peças de reposição, né? É muito importante. Por exemplo, o Canóbio não pôde jogar, o Sérgio jogou, arrebentou. Ninguém sentiu a falta do Canóbio. O time está formando um elenco muito bom. E o time está muito bom. O Zubeldia armou o time muito bem. O time está jogando bonito. Ainda continuo insistindo numa coisa. Falta um reserva à altura para o Fábio. Um bom goleiro para substituir o Fábio. Se o Fábio se machucar, nós estamos ferrados. Porque
os dois estão lá, não vão substituir nem um terço do que o Fábio agarra. E se levar um terceiro cartão amarelo, digamos, numa fase eliminatória da Libertadores ou da Copa do Brasil, o Fábio leva o terceiro cartão, ou então ele se machuca, aí vai botar quem para agarrar lá? Vai agarrar, dependendo do adversário, vai ser eliminado. E aí vai ficar sofrendo o resto do campeonato se o Fábio estiver machucado. Tem que ter um bom goleiro à altura do Fábio. Bom goleiro. Tem clubes aí que tem 2 grandes goleiros. Porque o cara não vai querer ficar no banco do Fábio. Rapaz, o cara fica, se pagar bem, o cara fica. E vai ter oportunidade para jogar. Todo mundo tem oportunidade para jogar nesse elenco. O Freitas, por exemplo, já está com 2 amarelos. Se ele levar o terceiro, o Mijan, se o Zubeldia usar o critério, se o Freitas levar o terceiro cartão amarelo, quem tem que jogar é o Mijan. Então, aí ele vai jogar também. São várias competições, tem como jogar. Vamos aguardar para ver, tá? Vamos ver o treinamento de hoje. Amanhã, quem é que o Zubeldia vai escalar, quais jogadores serão relacionados, se ele vai poupar alguém, se não vai. Vamos ver quem vai ser relacionado e qual vai ser o time titular para o jogo de amanhã, às 20h30. Tá? Vamos aguardar. Agora, falando sobre o que eu sempre falo, todo mundo sabe que eu tenho câncer de próstata, mal de Parkinson. Fiz esse canal sem saber fazer nada, era uma terapia. Pensei de não ter nem 50 inscritos, estou com 758. Agora, agradeço a todo mundo que se inscreveu, agora estou levando a sério, deixou de ser uma terapia, está sendo mais sério. E espero que todo mundo que está inscrito, fiz amizades com vários aqui que conversam sempre comigo. Agora espero que quem se inscreveu, quem está inscrito, continue dando like, compartilhando, dá o hype para melhorar a pontuação do canal. E que peço aos seus amigos que não estão inscritos para se inscreverem, dar o like e compartilhar. E quem assiste os vídeos e não está inscrito, por favor, se inscreva, dê o like, compartilhe. E peço aos seus amigos também para se inscrever, dar o like e compartilhar. Tá? Assim vocês vão ajudar o YouTube a expandir nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. Agora, em relação aos Pix, se vocês puderem colaborar fazendo Pix, vão me ajudar a melhorar algumas coisas aqui no canal. O estúdiozinho, né, que na realidade é meu quarto da minha esposa, porque precisa botar algumas coisas, melhorar alguma coisa, para ver se o canal ficar melhor. Tá? Se vocês puderem colaborar com o Pix, tenho 2 Pix. Um é o e-mail, o outro é o número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar, como eu, por ter mal de Parkinson, ou até por preferir, por ser mais fácil para digitar, pode digitar desse Pix menor. Os 2 Pix são do Banco PicPay. É só olhar lá e ver Paulo Roberto. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Vocês podem depositar qualquer valor para colaborar com o canal, para eu tentar melhorar alguma coisa aqui, desde que não faça falta a vocês e que seja de coração. Um abraço a todos, fique com Deus, uma boa Sexta-feira Santa, um bom final de Semana Santa também. Fiquem todos com Deus, até a próxima, se Deus quiser.